Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas um navio será destruído. Essas palavras são de Paulo, dentro de um navio que vai afundar, por conta que as pessoas não quiseram ouvir Paulo. O meu nome é Luiz Kesserling e eu te convido a conhecer essa história, essa passagem bíblica que está no livro de Atos, capítulo 27. E o título dessa mensagem é: O barco vai afundar, mas todos vão sair vivos. Amém? Essa história se trata de Paulo, que está prisioneiro por conta de acusação de judeus. Ele, para se livrar desses julgamentos que não estão confiáveis, ele apela para ser julgado por César. Então ele está sendo levado para Roma, ele é prisioneiro romano nessa passagem bíblica. E Paulo está em um barco, um prisioneiro que não merecia ser prisioneiro, por conta de um propósito de Deus, não é? Que é Paulo se apresentar a César. Nós veremos isso no decorrer da leitura aqui da passagem bíblica. Então Paulo está em um lugar onde não queria estar, está em uma condição que não merecia estar, que é prisioneiro, e agora por conta dele estar nesse barco, essas pessoas vão sobreviver. Amém? Fique comigo, vamos ler o texto. Eu fiz algumas adaptações, por conta que eu estou trazendo para você o texto. Não vou ler na íntegra, mas está muito próximo da versão bíblica. Amém? Também, amém? Atos capítulo 27, versículo 1 a seguir. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcaram no navio de Adramítio, que estavam de partida para lugares da província da Ásia, e saíram ao mar. No dia seguinte ancorou em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que esses suprissem as suas necessidades. Quando partiram de lá, passaram ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Percebam que esses ventos contrários vai repetir várias vezes. Então, ventos contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoraram em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele fez todos embarcar. Navegou vagarosamente por muitos dias e teve dificuldade para chegar a Cnide. Não sendo possível prosseguir a rota devido aos ventos contrários, navegou ao sul de Creta, defronte a Salmona, costeando a ilha com dificuldade, chegando ao lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Que nome sugestivo, não é? Bons Portos. Note que eles estão agora em Bons Portos e vamos ver. Perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falou, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Note que eles estão em Bons Portos. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveria continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade,
sem poder resistir ao vento. Assim cessaram as manobras e ficaram à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguiram recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areias de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, no segundo dia, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Já começava o prejuízo. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre eles durante a tempestade, finalmente perderam toda a esperança de salvamento. Olha que ponto já chegaram, não é? Perderam toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Note que agora Paulo relembra o conselho, mas ele dá uma palavra que tenham coragem, não é? Já que erramos, já que vocês erraram em sair de Creta, agora vocês precisam ter coragem, não é? Porque as vidas estão garantidas, porém a embarcação onde nós estamos não. E Paulo vai dizer: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Paulo novamente reforça aqueles homens do barco. Tenham ânimos. Tenham ânimo. Não é? Note que, por conta de um propósito de Deus, Paulo está num barco e Paulo agora, por estar nesse barco, que um propósito de Deus precisa acontecer, Deus, por sua graça, não somente vai livrar Paulo da morte, mas também vai livrar todos que estiverem no barco. E Paulo vai terminar aqui: devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite já, não é? Na 14ª noite, 14 dias, ainda estando sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Olha o que está acontecendo aqui no versículo 30. Tentando escapar do navio, quem? Os marinheiros. Quem são os marinheiros? São as pessoas que conduzem os barcos. Note que aqueles que conduzem o barco, aqueles que fazem parte da equipe, não é? De administrar ali o barco, a conduzir o barco, estão agora tentando escapar do barco. Estão tentando sair do barco. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens, os marinheiros, não ficarem no navio, vocês, os soldados, não é? E o centurião, não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Note que os marinheiros, que são as pessoas responsáveis em conduzir o barco, queriam escapar, sair do barco. E era necessário que ficassem todos no barco. Aqueles que conduzem o barco, que faz parte da equipe de conduzir o barco, e aqueles que estão no barco
por conta do frete, né? Por conta de ser levado a algum lugar. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. E onde vocês perderão um fio de cabelo sequer. Tenho dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos, e então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio atirando todo o trigo ao mar. Mais prejuízo. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes, então dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo à terra. Eu vou conduzir aqui essa leitura até aqui, no verso 44. Depois, nós temos um outro episódio aí muito interessante, continuação desse episódio. Mas aqui nós terminamos o versículo 44 dizendo: todos chegaram a salvo em terra. Não é? Vejam a importância de ter um homem no barco, né? Que Deus tem um propósito na vida dele, porém Deus coloca pessoas em algumas situações, que nem Paulo está em uma situação de prisioneiro que não merecia estar, uma situação que ele foi julgado e ele percebeu que estava sendo julgado por pessoas que não tinham um julgamento justo, então ele apelou para César. Ele está nessa situação sem merecer, ele está nessa situação ali cativo, não é? Preso. Porém, Deus usou a presença dele ali para que todos fossem salvos naquele barco. Foram salvos 276 pessoas, juntamente com Paulo, é claro, por conta de um propósito na vida de uma pessoa. Por conta de uma pessoa estar onde ela não queria estar, ela está em uma condição que ela não... Paulo está em um barco onde ele não queria estar, teoricamente, porque se ele quisesse chegar a Roma, ele poderia tomar outros meios para chegar. Mas como ele era prisioneiro, ele ficou cativo a ordens de Júlio, não é? Que é o soldado aí romano aí. Então aqui fica essa meditação. Às vezes nós estamos em algum lugar que não queremos estar, em uma condição que não queremos estar, para que Deus use a nossa vida para que pessoas sejam beneficiadas através da nossa vida, beneficiada pela graça de Deus. Amém? Aqui eu finalizo, fique com Deus, os abençoe.